queria voltar um pouquinho para as características do AVC, que a gente já tem até uma imagem prévia, né? Que é aquele encurtamento do membro, às vezes, ou... E geralmente é parcial, né, Karina? Fica um lado caído, às vezes um ombro caído, não mexe. O que é isso? É sempre assim a caracterização? Então, o que a gente tem que pensar? Para quem não tem assim muita familiaridade com o cérebro. O cérebro ele é dividido em duas regiões, vamos dizer assim. Então, a gente tem um hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos supor que teve um entupimento de uma artéria que vasculariza uma região do hemisfério esquerdo, tá? Então, o que vai acontecer? Dependendo da região acometida, esse paciente pode ter sintomas motores, pode ter sintomas sensitivos, que eu vou explicar direitinho, de sensibilidade. Ele pode ter alterações na fala, na linguagem. Acontece muito, né? Exatamente. E alteração na mímica facial. Então, dependendo da região, esses são os sinais e sintomas iniciais. Então, vamos pensar, sintomas motores. Esse paciente, ele vai estar... Vamos supor, eu tive um paciente que aconteceu isso. Ele estava num bar, uma situação corriqueira, né? Agora, depois da pandemia, todo mundo quer ir num bar, comemorar. Gente, ninguém está estressado no bar, né? Não. O que acontece? Ele foi fazer o brinde, junto com a turma que estava na mesa, o braço caiu. Assim, o copo espatifou no chão e ele já não teve força para mal. levantar? Não, ele foi fazer de levantar, por isso que eu falei, é súbito. E sintoma nenhum, tô de boa no bar com os meus amigos. Tô de boa no bar, você pensa assim, tá de boa no bar, não tá estressado, mas isso não é a relação é entupiu ou não entupiu a artéria naquele momento? Então, ele foi fazer o brinde, o braço caiu e ele já se sentiu mal. Qual que foi o sintoma ali? Primeiro, o motor. Então, quando você observa que, por exemplo, a pessoa foi levantar da cama, ela cai, foi calçar o chinelo, a perna não obedeceu, porque às vezes você mesmo está tendo um AVC e está no comecinho. Você tenta tirar a perna da cama para pôr o chinelo, a perna não obedece. Então, o sintoma motor é o primeiro. Então, se você achar que o seu pai, sua mãe ou alguém do seu convívio está tendo um AVC, o que você vai pedir? Você vai pedir para ele levantar os dois braços. Um não vai. Ou já não vai o lado que está tendo o acometimento, ou ele vai levantar e vai cair, porque vai estar fraco, se for o comecinho do AVC. Então, a primeira coisa, será que minha mãe está tendo um AVC? Mãe, levanta os dois braços para mim de uma vez. Se ela levantar os dois, pelo menos não acometeu essa parte motora. Fiquei com medo de testar agora. Mas então tá, levanta. E a primeira coisa que você tem... Anota aí, gente. Pede para levantar os dois braços. Tá sabidos aí. Então, e aí, se tiver o AVC, ou o braço do lado acometido nem vai levantar, ou vai levantar pouquinho, porque ele vai estar perdendo força, tá? Aí, segundo, você pede para a pessoa falar assim, uma frase simples. O Brasil é o país do futebol, por exemplo, tá? Ou a pessoa nem vai falar, vai ficar meio num ruído, um grunhido, um negócio enrolado, ou ela vai entortar toda a boca, você não vai entender o que tá falando. Então, você pede para repetir uma frase simples, pode ser o Brasil, país do futebol, meu nome é Karina, sei lá, a pessoa não vai conseguir, ou ela vai emitir um ruído, um grunhido estranho que não parece. Aí, outra coisa, a alteração de sensibilidade. Você vai beliscar a pessoa, beliscar forte, porque dói. Não precisa ser nem forte, você beliscar um pouquinho, a pessoa fala, o que tá acontecendo? Sim. Não vai nem fazer cosquinha, a pessoa não vai nem retirar o braço, ela não vai nem sentir dor, então ela tá com essa alteração de sensibilidade, por exemplo, entendeu? E fica de olho no rosto. Pode acontecer da boca, do nariz para baixo, se for AVC, tá? A boca entortar, diferente de uma paralisia facial, que a gente fala quando acomete só o nervo, a pessoa paralisa a face do lado inteiro. Agora, se for um AVC, é do nariz para baixo. Então o olho não muda, a expressão ocular não vai mudar. Se for uma paralisia facial ocasionada por uma lesão do sistema nervoso central, é do nariz para baixo. Se for uma paralisia facial mesmo, vai acometer o nervinho de maneira isolada, a gente fala periférico, porque é só o nervinho, não é a estrutura, aí pega a hemifácie, ou seja, metade da face inteira, o olho também. Ou fica repuxado, ou fica endurecido. Isso é um jeito de ficar esperto, porque às vezes a pessoa começa a sentir repuxar, fala assim, é uma paralisia facial, que deve ser considerada e levada ao médico. Paralisia facial também é uma coisa que tem que ser investigada. Sim. Mas às vezes você fala assim, uma paralisia facial, vou continuar trabalhando aqui, no final do dia eu vou. Não, entendeu? Então, existem questões que a gente tem que ser orientado para não achar que é simples e não é. Tá.
Dá pra ter, não, né? É possível ter um AVC tão leve assim que eu não perceba praticamente? Na AVC nunca é leve, né? Então, assim, AVC é sempre grave. Mas acontece que pode ser que esteja começando a faltar sangue Ah, no início. Então, assim, está começando a ter um déficit do fluxo sanguíneo, né? Uma diminuição aham, inicial. Isso é ótimo se você conseguir perceber. Porque aí dá para fazer o tratamento no hospital e ter menos sequelas. aham. Agora, o que tem que ficar esperto é assim. Normalmente, a pessoa sente dor de cabeça, se for um AVC hemorrágico, que é aquele que tem o extravasamento de sangue, a pessoa vai ter muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça incapacitante. A pessoa fala assim, eu prefiro morrer do que ter essa dor de cabeça. Ela pode vomitar, porque ela vai sentir tanta dor que ela vai vomitar e perde a consciência. Então, se você estiver acompanhando uma pessoa, amigo, familiar que tenha dor de cabeça incapacitante, vomite de dor e perda a consciência, a gente fala uma tríade que é assim, corre porque está tendo um AVC hemorrágico. Corre pra onde? Aí você tem que ir para um hospital, né? Aqui em Ribeirão existe uma unidade especializada de AVC, no HC, mas os hospitais todos aí conveniados têm. E se você não tiver convênio, você vai ser encaminhado, né, para uma unidade básica, eles vão verificar a gravidade e vão te encaminhar para o HC. Mas tem que ser tratado no início. Por quê? Se for um AVC isquêmico, por exemplo, que é o entupimento da artéria, até 3 horas após o entupimento, os médicos vão tratar, a gente fala de cateterismo cerebral. Eles vão administrar uma droga que vai chegar aí na artéria entupida, vai desobstruir aquela placa de gordura ou coágulo e o sangue volta a fluir pela artéria. Então, aquela região que deixou de receber o suprimento sanguíneo teve perda, né? O neurônio morreu ali. Tá. Mas é só ali. O restante da região ao redor está preservado. Por quê? Você trouxe sangue de novo para essa artéria. O médico trouxe sangue de novo. Entendi. Agora, se demorar, aquela região que teve a perda tem a isquemia, que é a falta de sangue. Aí continua sem tratamento. A região ao redor também vai ter perda de sangue, porque vai crescendo. Essa perda vai crescendo. Então, cada vez mais que demorar para procurar ajuda, mais regiões vão ser comprometidas. E as sequelas são maiores. Então, o que eles falam na campanha lá de prevenção? Tempo perdido é cérebro perdido. Então, quanto mais tempo demorar para acudir o paciente, maiores as chances de sequelas graves.